Vasco em Destaque. Olá, vascaínos e vascaínas. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Vasco é Destaque. E hoje eu venho aí clamar você aí, torcedor vascaíno, para a gente trocar uma ideia e saber o que realmente está acontecendo com o nosso Vasco. O Vasco se apresentou hoje e treinou agora na parte da tarde aos olhos do Marcelo Cabo, que fez um treino aí para ter uma semana inteira de treino, né, para pegar o Madureira no sábado. E ele já disse já que vai ser força total, né, e ter um foco na vitória e não fazer aquele papelão do final de semana. Botar um time sub-20 e dizer ainda que gostou do que viu. Eu não gostei do que vi, não. Eu queria o Vasco vencedor. Mesmo sabendo as limitações de alguns jogadores e saber que o time não estava entrosado, ele poderia pelo menos aí botar o Matias Galarza, né, o Germancano. Não entendi, eu não entendi. Eu vou ser sincero com você, eu não entendi. Não fiquei satisfeito do que vi, né? Mas aí, falando no Marcelo Cabo, ele se reuniu com o Alexandre Pássaro e já deram definições das posições que o Vasco precisa de reforços. Isso não é inegável. O Vasco precisa de reforços e vão olhar com carinho. Queria parabenizar aí até o Alexandre Pássaro como conduz aí as negociações, porque o Vasco sem dinheiro para grandes contratações e fazendo aí, né, uma mágica, não sei o que ele faz, ele dá um jeitinho brasileiro e traz aí um jogador que até o momento aí está satisfazendo os olhos do torcedor vascaíno. Assim foi o Morato, o Zeca, né? Estamos colocando esperança no Ramon e entre outros. Mas voltando daqui, e você teria aí algum jogador em mente para auxiliar o Pássaro nas contratações, o ataque? À altura para Germancano, ser sombra do Germancano, lateral ou zaga? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E falando em opinião, hoje à tarde surgiu, né, um burburinho que logo virou notícia do Alexandre Campelo, que antes de deixar a presidência do Vasco, renovou o contrato da Capa. E essa notícia pegou muita gente de surpresa, porque até então, aos conhecimentos do torcedor vascaíno, a Capa teria um contrato com o Vasco até abril de 2022. E na cláusula deste contrato teria a seguinte informação: que se parecesse outro fornecedor de material esportivo com um contrato de valores maior, né, e melhor para o Vasco poderia aí assinar tranquilamente. Mas essa cláusula foi quebrada e então foi renovado um novo contrato até 2024. Muito sombrio esse contrato, né? Muito estranho, uma quebra de contrato, entre aspas, mas não foi uma quebra de contrato, sim uma renovação de contrato, na qual a gente não tem, né, menção do que foi dito e que falado nessa reunião. Por isso que eu falo aqui, o Vasco está obscuro, não tem aonde a gente correr que não tenha uma sujeira embaixo do pano. O Vasco precisa ser investigado com carinho. É revoltante ver o Vasco dessa forma. Eu queria entender o Vasco hoje. Não dá para pensar muito. Não consigo compreender como é que o Vasco consegue sobreviver nos dias de hoje dessa forma. Penhoras, dívidas, forma absurda que demitiu vários funcionários. Agora está chamando aos poucos para poder conversar, para ver rescisão. Como é que paga a rescisão desses homens e mulheres que trabalhavam lá no Vasco?
Depois, no último vídeo que eu postei, né, seu Jorge Salgado recusa 4 patrocínios, que a gente não sabe os valores, mas eram 4 fontes de dinheiro novos, renováveis, para renovar a vida no Vasco. E ele não se interessou. Muito estranho. Não tem condições do Vasco viver dessa forma. E por final, eu queria falar para vocês, né, do Pix. Estão num oba-oba terrível. Não, tá maravilhoso. Parece que já, pelo horário que eu já estou gravando o vídeo aqui, já passou dos 400 mil reais. E o Jorge Salgado veio a público, né? Exaltou aí, falou bonito, que a torcida do Vasco é maravilhosa, né? E que os valores vão ser repassados aí para a base. Tudo bem. Queremos transparência. Queremos fidelidade ao Vasco. Lembrando, o Vasco pede socorro, está gritando socorro. Se nós vascaínos não tiver transparência e a verdade, o Vasco vai ficar perdido. Eu não queria falar não, mas corre risco de um dia fechar as portas. E já era, só ficar na lembrança. Hoje eu estava vendo um vídeo, né, sobre Edmundo. Que jogador, que alegria. E precisamos fazer em casa, através da base, mais Edmundos. Não é um só não, é vários. Tá? Até mesmo criar jogadores não para ativos financeiros, para fazer dinheiro, para tapar, né, erros de administrações passadas, mas sim para criar novos ares e abrir novos horizontes dentro da torcida vascaína. Para o torcedor ir lá, quando abrir os portões, invadir São Januário, lotar os estádios onde o Vasco for, para ver os jogadores. Trazer, resgatar o amor de ser vascaíno. Porque o amor ainda existe. O prazer que está difícil. Pessoal, eu agradeço cada um de vocês que fizeram aqui junto comigo até agora. Muito obrigado pela companhia. Vamos aí torcer para o Vasco ter uma ótima semana. Não ser mais, né, tanta bomba que cai em São Januário, tantas notícias ruins. Vamos torcer aí para o Vasco ter uma santa semana, ganhar bem no sábado do Madureira, ir para a final, faturar esse milhão, seja lá contra quem for, seja o Botafogo, seja o Nova Iguaçu, tem que bater. E o Vasco sempre vai ser Vasco, sempre vai ser gigante. Só que temos que lutar pelo Vasco, se unir, darmos as mãos e partir para dentro. Pois eu vou mandar um recado pro seu Salgado. Alô, Salgado. O Jorge Salgado, com todo respeito. Vamos, a partir de agora, abrir o coração pro Vasco. Vamos esquecer o passado? Não. Mas vamos ser Vasco. Tratar o Vasco com carinho, com respeito que ele merece. E vamos apurar todos os erros que estão acontecendo e que aconteceram também recentemente. Muito obrigado, se inscreva no canal, dê o seu like, comente e obrigado por estar comigo até agora neste vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!